Sejam bem-vindos a mais um Exercitando de Arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou corrigir as questões de arte. Então, fique atento às perguntas e não esqueçam de interagir conosco. Então, vamos ao nosso Exercitando. Correção do Exercitando de Arte. Vamos às questões agora. Questão 1. As cores vermelho, amarelo e azul são consideradas cores A, secundárias e quentes, B, primárias e quentes, C, primárias e frias, ou D, terciárias e quentes. Então, respondam corretamente, daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos corrigir as questões. Primeiramente, eu vou ver aqui a resposta de vocês. O Brian respondeu letra B, Bem, então o Luiz Gustavo também B. Então, vamos então à questão, vamos ver quem acertou. Bem, são consideradas vermelho, azul e o amarelo são consideradas o quê? São consideradas secundárias? Não, está errado. A letra correta seria a letra B, porque as cores vermelho, amarelo e azul são consideradas as cores primárias. E quanto à temperatura, elas são consideradas cores quentes. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, vamos à segunda questão. Podemos considerar as cores complementares como A, cores que se contrastam e quando misturadas podem gerar cores neutras que variam entre tonalidade de cinza, marrom e bege. B, são formadas por meio da combinação entre uma cor primária e outra secundária. E C, cores puras. E a última, D, as que transmitem mensagem de extroversão e são dilatadoras, ou seja, elas tendem a aumentar a superfície que colore. Então, respondam corretamente, daqui a pouco nós votamos. Então, vamos à correção da questão. Primeiramente, eu vou ler a resposta de vocês. O Johnny, da Escola Estadual Olga Facone, respondeu letra A. E o Luiz Gustavo, letra D. Então, vamos à correção da questão. Podemos considerar as cores complementares como? Então, a alternativa correta é a letra A. Ou seja, as cores
As cores complementares são as que se contrastam, pois não apresenta vestígio de pigmentos em comum entre ambas. A mistura de cores complementares podem ser cores neutras que variam entre tonalidades de cinza, do marrom e do bege. Então, quem respondeu corretamente, parabéns, continue assim interagindo conosco. E agora vamos à nossa terceira questão. É formada por 12 cores, sendo 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. Então, letra A, teoria das cores, B, cores pigmento, C, círculo cromático ou cores luz. Então, respondam corretamente, daqui a pouco nós voltamos para corrigir com vocês. Então, vamos à correção da questão 3. Vou ler aqui a resposta de vocês. O Johnny respondeu letra C, a Rayana está falando que não vai para a escola. O Luiz Gustavo C. E exatamente, vamos então à correção da questão. Então, alternativa C. O círculo cromático é formado por 12 cores, sendo 3 primárias. Quais são as cores primárias? O amarelo, o vermelho, o azul, não é isso? E quais são as 3 secundárias? O roxo, o verde e o laranja. E as 6 terciárias, quais são? Vermelho arroxeado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, vermelho alaranjado, azul esverdeado e azul arroxeado. Então, a resposta correta é a letra C. Parabéns, vocês que responderam e todos vocês que estão interagindo conosco. Continue assim, a participação de vocês é fundamental e conto com a participação de vocês no próximo Exercitando e continue aqui com as outras disciplinas. Olá, caros alunos, então vamos prosseguir aí com Exercitando, só que agora Educação Física, professor Marcos Melo, né? Vocês já receberam aí ontem, né, os exercícios, já tem uma noção do que tem que responder, não é isso? Mas vamos conferir aí o conteúdo do Exercitando de Educação Física, tá aí, ó, aula 163, correção do Exercitando, parte 1, Educação Física. E aí, nós vamos ver a primeira questão, tá aí, ó, né? Semeando 2021, é correto afirmar sobre a ginástica rítmica, né? Qual dessas alternativas aí, ó, seria correta? Se originou da ginástica circense, será? B, é uma modalidade exclusivamente feminina? C, as ginásticas se apresentam sem acompanhamento musical? Letra D, massas, cordas e argolas são equipamentos usados pelas ginastas? E aí, qual seria aí a alternativa correta? Vamos fazer o seguinte, um minutinho para vocês pensarem novamente, a gente retorna já já.
Beleza, já deu tempo. Olha aí, ó, tem uma galera aqui apostando a letra D, né? Mas nós temos que ver que tem uma pegadinha aí. Mentira, não é pegadinha, né? Mas não faz parte da ginástica, ó. Todo mundo aqui, ó, o Brian, letra D, o Johnny, letra D, não é isso? Johnny, isso aí, Lorena, letra D, o Ricardo, né? Letra D, mas olha só, vamos ver aí, vamos embora fazer por eliminação. Tá aí, ó. A letra A se originou da ginástica circense? Não, a ginástica rítmica não se originou da circense, e sim da ginástica olímpica. A letra D, que vocês estão colocando aí, massas, cordas e argolas, são equipamentos usados pelos ginastas? A massa sim, a corda sim, argolas não. Argolas é a ginástica olímpica, tá? O que tem na ginástica rítmica é lá o arco, não é isso? Lá, né? Tipo um bambolê. A letra C, as ginastas se apresentam sem acompanhamento musical? Não, elas têm que ter a música. Então, a resposta correta está aí, ó, né? Letra B, não é isso? A ginástica rítmica se originou da ginástica artística. É uma modalidade exclusivamente feminina. As ginastas manuseiam as massas, cordas, bolas, fita e arco. Arco, não são argolas. Com acompanhamento musical. Tem que ter a música, gente, que senão não tem como elas fazerem dentro de um ritmo. E a coreografia delas é feita totalmente dentro de um ritmo musical que elas escolhem. Ok? Tá bom? Obrigado pela participação de todos vocês aí, ó. E a grande maioria... Não, ó, teve a Lorena que colocou a letra B, tá? Obrigado, Lorena. Obrigado a todos que participaram. E vamos ver a próxima questão de educação física, né? Questão 5, né? Na sequência do Exercitando. Semeando 2021. Este aparelho possui tamanho específico, é o único da modalidade usado em pares. Com ele, a ginasta, né, pode realizar pequenos círculos, molinetes, movimentos assimétricos, deslizamentos e pequenos lançamentos. As características acima se referem a qual aparelho de ginástica rítmica. Então tá aí, ó. Veja bem, hein? Vamos lembrar da aula. Tá aí, ó. A letra A, bola, né? B, arco. C, fita. Ou a letra D, massas. Um minutinho, rapidinho, para vocês pensarem e tá já respondendo aqui que eu tô olhando no chat. Vamos lá. Ok, já deu tempo aí, ó. O pessoal tá apostando na letra C, né? Olha aí, todo mundo tá achando que a letra C teve um aqui que tá de brincadeira, é claro, né? A letra F, né? Tudo bem. Letra C, tá travando muito aí. Pode ser por causa do sinal aí na internet, né? Uma coisa parecida. Mas todos estão apostando a letra... A Isabelle tá colocando a letra D. A gente tem como visualizar só as alternativas, diretor, rapidinho para... Vamos ver, olha aí, ó. A é a bola, né? B é o arco. C, fita. D, massas. Mas, né? Obrigado pela participação de todos vocês, mas não é a letra C. É como a nossa amiga Isabelle aí, ó, colocou. Tá aí o gabarito. Alternativa D, né? As massas são 2 bastões com tamanhos específicos e comprimento de 40 a 50 centímetros. É o único aparelho da modalidade usado em par. Lá na questão estava falando isso, tá, gente? Usado em par. Compõe os movimentos desse aparelho. Pequenos círculos, os milonetes, né? Movimentos assimétricos, deslizamentos e pequenos lançamentos.
só com aquele pedacinho que ele falou na questão lá, em pares, vocês já matavam aí qual seria o aparelho, tá bom? Mas obrigado pela participação e vamos para a terceira questão de educação física, sexta na sequência do Exercitando. Tá aí, ó, CMEAN 2021. A fita é um dos aparelhos mais marcantes da ginástica rítmica. Sobre ela é correto afirmar que, nós temos a letra A, né? Durante a apresentação, pode ficar parada por alguns segundos, será? B, a fita deve possuir pelo menos 6 metros de comprimento. C, as ginásticas não podem trocar de fita durante a apresentação. E letra D, esse aparelho é usado apenas em provas individuais. E aí, qual dessa aí está correta? Um minutinho, rapidinho, hein? Ok, pessoal, agora ficou meio, né, com receio de responder. Mas estão colocando aqui, ó, alguns estão apostando na letra A. Então vamos embora lá, né, nas alternativas, ó, tá aí, ó. A letra A fala, durante a apresentação pode ficar parada por alguns segundos? Não, a fita não pode parar em nenhum momento. A fita deve possuir pelo menos 6 metros de comprimento? Não, a fita ela é de acordo com o tamanho também da ginasta, tá bom, gente? As ginásticas não podem trocar de fita durante a apresentação, né? Não pode, né? A letra D, esse aparelho é usado apenas nas provas individuais? Não, né? Então, a nossa alternativa correta aí, tá aí, ó, a letra B, sim, vocês acertaram, estão de parabéns. Alguns acertaram e outros, né, foram pela letra A, mas não é a letra A. Tá aí, ó. Durante a apresentação, a fita deve estar em movimento contínuo, podendo ser passada entre as ginastas, né? E deve ter, no mínimo, 6 metros de comprimento. E são usadas tanto na prova individual quanto em conjunto. Então, não é só, né, em um tipo de prova, ok? Obrigado pela participação. E agora nós vamos para língua inglesa, exercitando língua inglesa. Vamos lá. Morning! How are you today? Are you ready? Vamos exercitar um pouquinho, né, o nosso English Language. Bem, gente, acompanha aqui a nossa tarja, não é? Nossa cartela. Isso mesmo. Estamos agora com English Language, língua inglesa. Quero que vocês fiquem atentos na nossa primeira questão. Gente, vou ler só aqui o enunciado, certo? Vocês vão pensar um pouquinho aí, tudo bem? Então, aqui diz o seguinte, destaque a alternativa que indica uma double-weight question organizada de maneira correta. É a ordem da double-weight question, tudo bem? Pensem um pouquinho aí, daqui a pouquinho nós conversaremos novamente.
Bem, thank you so much. Lembrando que a gente está exercitando nesse momento, certo? Peço que vocês fiquem atentos e postem as suas respostas, ok? Então, a Brianna, não é? Não colocou aqui resposta. Quem mais está aqui conosco? A Isabela acha que é a letra A, certo? Isabela Johnny também acha que é a letra A. E também a Ellen acha que é a letra A. Thank you so much, Ellen. Thank you too. Vamos dar uma conferida, então? Ver a resposta? Olha só, atenção, a pergunta é o seguinte, leio aqui junto comigo, sempre fiquem atentos à pergunta, people. Destaque a alternativa que indica uma double H question, uma pergunta com WH, organizada de maneira correta, ok? Então, a gente vai ver aqui a resposta, já volto aqui com vocês para a gente ver a resposta direitinho. Diz o seguinte aqui na resposta, a alternativa B. Comentário diz o seguinte, no geral, as double H questions devem ser organizadas seguindo a estrutura de que? A question word, não é? A double H question, o verbo auxiliar, mais o sujeito e, dependendo da sua frase, tem complemento. Então, neste caso, a alternativa B é a única que segue esse padrão. Vamos só conferir aqui, people. Letra B, ó. Double H question, o auxiliar do sujeito, verbo principal e o complemento da frase. Então, congratulations, quem marcou a letra B. Very good. Vamos continuar? Próxima questão agora. Olha só, vou ler aqui o enunciado, vocês pensam um pouquinho na resposta. Espaço does she live? She lives em Manaus. Para completar a pergunta, é correto usar o quê? Qual é a palavra aí das opções que responde corretamente essa pergunta? Então, pense um pouquinho, já já conversaremos. Bem, vamos conferir aqui os comentários dos nossos students. Vamos lá, temos aqui a Ellen que acha que é a letra B, Lucas a letra C, a Isabelle a letra D, Michelle também acha que é a letra D, não é? Thank you so much. Aqui, letra B. Very good. Obrigada pela participação de vocês, viu? Thank you so much. Então, vamos conferir aqui junto comigo. Vamos ler novamente o que está pedindo aqui essa questão. Então, não tenham pressa de ler as questões, tá, gente? Leiam sempre com calma, para que você saiba o que você está respondendo, o que está sendo pedido aí. Então, a questão diz o seguinte, espaço does she live? É uma pergunta, não é? She lives em Manaus, é a resposta para essa pergunta. Para completar a pergunta, é correto utilizar o quê? Temos as opções seguintes. Tem what, você ficaria what does she live? Ou a letra B, when does she live? Ou a letra C, how does she live? E letra D, where does she live? Então, vamos conferir aqui junto comigo a resposta. Alternativa D. A palavra where significa o que, people? Onde. E por isso completa a pergunta de maneira correta. Where does she live? Onde ela mora, onde ela vive? She lives em Manaus. Então, informação do local, ok? Combinando com a double H question, where, que significa onde. Então, congratulations para quem marcou aí a nossa opção. E vamos continuar então para a próxima questão. Leiam aqui junto comigo então na próxima questão que diz o seguinte. Indique a alternativa em que a pergunta está formulada de maneira correta, ok?
Só tem uma pergunta aí que está da forma correta, tá, people? Então, leiam com calma as opções e já conversamos. Bom, o nosso tempo está super curtinho. Vamos ler aqui junto comigo novamente o nosso enunciado para ter certeza do que vocês estão respondendo, não é? Então, indique a alternativa em que a pergunta está formulada de maneira correta. Ou seja, só tem uma pergunta que está da forma correta, tá, people? Não fiquem atentos, então, quando vocês leiam esses enunciados. Então, a letra A diz o seguinte: How old are you? Letra B, Where you do live? Na letra C nós temos What do you do your free time? E na letra C, Is she doing how? Bem, gente, então nós vamos ver aqui a nossa resposta para que vocês tenham certeza aqui do que vocês responderam, né? Olha só, a resposta é alternativa A. No geral, as double-H questions devem ser organizadas seguindo a estrutura de question word, que é a double-H question, não é? O verbo auxiliar, ok? Depois vem quem? O sujeito e finalizando com o complemento. Então, neste caso, a alternativa A é a única que segue este padrão. Então, só conferindo aqui a alternativa A. Tá aqui, ó, people. Nossa double-H word, que é how. Né? No caso aqui, how old, está perguntando a idade. Aqui, o verbo auxiliar. E aqui finalizou com o sujeito. How old are you? Quantos anos você tem? As outras estão todas de uma forma incorreta. Olha só, aqui tem where, you, o do tinha que estar para cá. What do you do in your free time? Is she doing how? Tá todo trocado aqui as ordens. Tudo bem? Então, thank you so much pela participação de vocês. E a gente vai continuar agora com língua portuguesa. Thank you, bye bye! Muito bem, turma, chegou o momento da língua portuguesa, agora nesse momento, fazer a nossa correção do exercitando. Sou a professora Sheila Rodrigues, vamos lá então. Correção do exercitando, parte 1, língua portuguesa. Vamos para a nossa primeira questão. Semean 2021, na oração a pipa sumiu, o verbo destacado é... Letra A, intransitivo. Letra B, transitivo direto. Letra C, transitivo indireto. Letra D, de ligação. Um minutinho para vocês fazerem, daqui a pouquinho eu volto com vocês.
Muito bem, turmas, bem rapidinho aí para vocês responderem. Vamos seguir aí para a nossa correção, vamos ver se alguns alunos acertaram ou se outros erraram. Vamos lá, na primeira questão tem aí, ó, na oração a pipa sumiu, o verbo que está destacado, né? Vocês observam aí, ele é o quê? Um verbo transitivo? Ele é um verbo transitivo direto ou ele é um verbo indireto, transitivo indireto? Ou ele é um verbo de ligação? O que vocês acham? Né? O verbo sumir, será que ele tem um sentido completo? Então, vocês observem aí que o sentido desse verbo, ele vai ter um sentido de ser um verbo que tem sentido completo, né? Por que ele tem sentido completo? Porque logo que você lê esse verbo, você entende o que aconteceu, não é verdade? A pipa é o quê? É um brinquedo, né? Que os meninos adoram ficar lá nos dias de sol quente, né? Os meninos ficam lá na beira da rua, soltando a pipa e de repente ela some. Então você entende a mensagem, né? O que aconteceu. Então você percebe aí logo que o sentido do verbo é completo, então ele é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de ter um complemento, né? Por quê? Porque a mensagem é entendida, logo que você vê, você entende a mensagem do verbo, tá bom? Então, ele não é direto, né? Ele também não é indireto, porque quando tem um verbo transitivo indireto, precisa-se de ter uma preposição, e nesse caso, nós não temos nem a preposição e não temos complemento. Não há necessidade de ter um complemento. É claro que se a gente for fazer em uma outra estrutura, ele pode aparecer um complemento, né? E também ele não é de ligação. Por quê? Porque ele não está ligando, né, o sujeito ao seu complemento. Então, o que nós temos aí é um verbo transitivo indireto, ok? Então, a resposta aí é a letra A, né, a forma verbal presente na oração da pipa sumiu possui sentido completo, né, e não necessita de complementação. Então, portanto, ele é um verbo intransitivo, ok? Então, vamos seguir agora para a nossa segunda questão. E aí vocês podem também participar pelo chat, tá? Dar respostas que você acredita que é a correta. Então, nossa segunda questão, nós temos aí, ó, na oração, os brasileiros gostam de música popular. O verbo destacado é intransitivo, letra B, transitivo direto, letra C, transitivo indireto, ou ele é um verbo de ligação? O que vocês acham? Né? Que o verbo gostam, ele precisa de um complemento? Qual é a transitividade do verbo gostar? Então, vocês vão ter aí um minutinho para responder. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Muito bem, turmas. Estou vendo aqui a resposta de vocês no chat. O Lucas respondeu a letra B. E o Uriel respondeu a letra A. Aliás, letra D, Uriel, e o Lucas respondeu a letra A. E também, deixa eu ver aqui, a Ellen respondeu a letra B. O Johnny também respondeu a letra B.
Então, será que essa questão realmente é a letra B? Temos divergências aqui, né? Um respondeu a letra A, outro respondeu a letra D, outro respondeu a letra B. Qual será a resposta correta dessa questão? Qual é a transitividade do verbo gostar? Vamos ver aí a questão. Observe aí, ó, os brasileiros gostam de música. Então, notem que aqui, olha, a construção verbal é completamente diferente da que a gente viu anteriormente, né? Como um verbo intransitivo, ele não precisa necessariamente de um complemento. Mas aqui, olha, observem que o verbo gostar, ele pede uma preposição de. Gostam de alguma coisa, né? Aqui, eu gosto de música popular. Então, aqui, olha, o verbo gostar sempre vai exigir uma preposição de. E quando ele exige essa preposição de, a transitividade dele vai ser o quê? Indireto. Verbo transitivo indireto. Eu gosto de música, eu gosto de comida, eu gosto de dançar, eu gosto de sair, eu gosto de me divertir. Então, o verbo gostar sempre vai pedir uma preposição de. Então, portanto, ele vai ser o quê? Um verbo transitivo indireto. Né? Por quê? Porque ele pede uma complementação e, além de ele ter esse complemento, ele precisa, né, do de, né, da preposição de como um elemento, né, para fazer a ligação dele com o seu complemento. Observe que aqui eu tenho um sujeito da oração, né? Aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e essa parte aqui da oração vem ser o objeto indireto. Né? Notem que está aqui a presença da preposição de, tá? Fazendo essa ligação entre o verbo e o seu complemento. Qual é o complemento? O complemento é o objeto indireto da oração, tá bom? Então, portanto, quem respondeu a letra C acertou. Quem marcou a letra A não pode ser um verbo intransitivo, certo? Por quê? Porque o verbo intransitivo ele não precisa de um complemento. E como vocês observaram aqui, o verbo gostar, ele precisa sim de ter um complemento. Quem marcou a letra B, por exemplo, transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele não precisa da preposição de. A transitividade dele vai direta para o seu complemento. Não exige essa preposição de. Então, não pode ser a letra B, ok? Quem marcou a letra D também não pode ser de ligação. Por quê? Os verbos de ligação, eles servem apenas para ligar o sujeito ao seu complemento. Né? Eles não têm essa transitividade, como no caso do verbo gostar, né? Que exige a presença da preposição e que logo nós teremos aqui um objeto indireto, né? Se temos um verbo transitivo indireto, logo ele vai pedir um objeto indireto, que é o complemento da oração, ok? Então, a correta é a letra C. Muito bem. Então, nós temos aí, ó, a resposta correta é a C. A forma verbal na oração, os brasileiros gostam de música popular, não possui sentido completo, né? E necessita de complementação. Então, tal complementação de música popular apresenta a preposição de. Logo, o verbo gostam é, portanto, um verbo transitivo indireto, ok? Seguimos então agora para a nossa terceira questão. Vamos lá. Dentre as orações a seguir, apenas uma está na voz ativa. Qual é ela? Então, observe aí, vocês vão analisar cada uma dessas alternativas, lembrando que voz ativa é quando o sujeito pratica a ação verbal, tá bom? Então, vocês vão analisar cada uma dessas questões, dessas alternativas, e daqui a pouquinho eu volto com vocês para fazermos a nossa interatividade.
Muito bem, turmas, um tempinho aí para vocês. Então, essa questão, ela tem a ver com voz ativa, né? Quando o sujeito ele pratica a ação verbal. Então, nós temos aí várias alternativas. Vamos ver a letra A, B, C e D. Vamos ver aí. Vamos analisar então. Voz ativa, o que significa isso? Quando o sujeito da oração ele pratica a ação verbal. Como assim? Observem que na letra A nós temos, muitos livros serão lidos pelos alunos. Aqui a gente observa que, olha aqui, nós temos o sujeito da oração, né? Serão lidos, aqui eu tenho um verbo auxiliar, mais um verbo principal, né? Que no caso aqui o verbo está no particípio passado, tá bom? E aqui eu tenho o agente da passiva, gente, fica aqui no final. Então, observe o que está acontecendo aqui, Muitos livros serão lidos. Então, observe que aqui, a ação verbal está acontecendo aqui no sujeito. Então, o sujeito, ele é o quê? Um sujeito paciente, né? Ele é o sujeito paciente porque ele está sofrendo a ação verbal, tá? Ele sofre a ação verbal aqui, desses dois verbos, que eu tenho uma locução verbal. Então, o que eu vou ter aqui? Voz passiva. Tá? Ele está na voz passiva. Analítica, tá? Letra B. Que dia feliz viajarei hoje? Então, observe que aqui eu tenho só uma expressão, né? E aqui, olha, observe, viajarei hoje. O eu aqui está oculto, certo? O sujeito está oculto bem aqui, Eu viajarei hoje. Então, notem que agora o sujeito eu que está oculto aqui, ele está praticando a ação de viajar, certo? Então, logo eu tenho que aqui, voz ativa, né? Voz ativa, por quê? Porque o sujeito está praticando a ação. Qual é essa ação? O verbo. A ação de viajar, certo? Na letra C nós temos, casas foram vendidas pelos corretores de imóveis. Então, notem que aqui é o sujeito, casas, o verbo auxiliar foram, mais o verbo principal que é vendidas, que está no particípio passado. Então, logo eu tenho que uma locução verbal, né? E a ação está acontecendo aqui sobre o sujeito, né? A casa foi vendida. Então, observem que aí, as casas foram vendidas, aliás. O sujeito aqui, ele vai ser o sujeito paciente, tá? Por quê? Porque a ação verbal está ocorrendo a ele. E pelos corretores de imóveis é o agente da passiva. Então, eu tenho aqui voz passiva analítica, tá? Voz passiva analítica, ok? Então, vocês começam a observar que a estrutura da letra C, da letra A e da letra D é a mesma estrutura, né? Só mudam as frases, é claro, as orações, mas a estrutura é a mesma, porque olha só, muitas pessoas, é o sujeito paciente, tá? Da oração, foram afetadas. Observe, tem um verbo auxiliar, mais um verbo principal. O verbo afetadas está no particípio passado, né? E aqui eu tenho o agente da passiva, olha. O agente da passiva. Quem está sofrendo a ação verbal aqui, Muitas pessoas. Porque elas é que estão sendo afetadas, não é verdade? Então, eu tenho um sujeito paciente. Então, perceberam que a estrutura é a mesma? Da letra A, da letra C e da letra D, eu tenho a mesma estrutura, né? O sujeito paciente, o verbo auxiliar mais o verbo principal, mais o agente da passiva. Então, portanto, a única que está na voz ativa é a letra B. Então, você que marcou aí a letra B, acertou. Vamos lá para os nossos comentários. Observem aí, é a letra B, porque na oração da alternativa B, o sujeito da oração eu, né? Mesmo que esteja oculto, é quem irá praticar a ação do verbo viajar no tempo futuro. Eu viajarei, né? Quando o sujeito é agente, o sujeito que pratica a ação, né? A oração está na voz ativa. Então, se ele pratica a ação, eu tenho o verbo na voz ativa. Se ele
sofre a ação verbal, eu vou ter voz passiva analítica, ok? Então vamos agora para a nossa quarta e última questão. Vamos lá. A quarta e última questão temos aí, ó, dentre as orações a seguir, apenas uma está na voz passiva. Voz passiva, qual é ela? Então, tempinho para vocês analisarem. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Muito bem, turmas, bem rapidinho, né? O Brian respondeu a letra B, o Johnny respondeu a letra B, a Mila respondeu a letra B também. E o Renan, letra D, D de dado. Quem mais? Uriel também respondeu a letra D. Será que é a letra D? Será que é a letra B? Quem conseguiu acertar essa? Vamos lá. Vamos fazer agora a análise da questão aí que está na voz passiva. Lembra que eu acabei de analisar para vocês na questão anterior, né? Que a maioria dos verbos estavam na voz passiva. Mas o que a gente está pedindo aqui? Voz passiva, né? Na letra A nós temos: mamãe preparou um grande almoço. Então observe aqui, olha, que eu tenho um verbo de ação aqui, ó. Mamãe preparou. Quem é que está preparando esse almoço, esse grande almoço? É a mamãe. Então, ela está praticando a ação, né? A ação de preparar. Então, aqui eu tenho voz ativa, né? Voz ativa aqui. Voz ativa por quê? Porque o sujeito está praticando a ação. Então, não é a letra A. Quem marcou a letra A não é a letra A. Letra B. Levamos nossos brinquedos para as crianças. Então, observe que aqui o sujeito está oculto, né? Nós levamos. Tá? A ação de levar. Então, aqui o sujeito está praticando a ação, né? O sujeito está praticando a ação, então eu tenho voz ativa. Tá? Por quê? Porque aqui o sujeito nós está fazendo a ação de levar os brinquedos, não é isso? E na letra C, o repórter chegou. Também a mesma coisa, olha, o sujeito, a gente, né? O sujeito está praticando a ação, então eu tenho voz ativa. Voz ativa. Por quê? Porque o sujeito pratica a ação de chegar, ok? Letra D, o aparelho foi comprado pela comunidade. Então, observe que aqui eu já tenho uma outra estrutura, observem bem o sujeito. Foi, verbo auxiliar, comprado, verbo principal. Então, você observa que o verbo está no particípio passado. E aqui, ó, pela comunidade, eu vou ter o quê? O agente da passiva, tá? Logo, o que está acontecendo aqui nessa oração?
o sujeito, que é o aparelho, está sofrendo a ação verbal. Então, aqui eu tenho voz passiva analítica. Tá? Voz passiva analítica. Então, quem respondeu a letra D, acertou, tá bom? Deu para vocês enxergarem direitinho, né? Por que que não é a letra A, B e a C, ok? Então, temos aí a letra D. Na oração da alternativa D, o sujeito da oração, o aparelho, não pratica a ação do verbo comprar. O sujeito recebe a ação verbal, né? Quando o sujeito é paciente, o sujeito recebe a ação do verbo. Então, a oração está na voz passiva. Muito bem, gente. Agora vai seguir aí com vocês ensino religioso. E vamos de exercitando o ensino religioso, 7º ano. Eu sou o professor Yuri Lima e vou te acompanhar nesse momento nas correções do exercitando parte 1. Quero te convidar para olhar a questão 14 nesse momento, por favor. Olhe com carinho, leia as alternativas, aproveita, vai lá no chat, coloca a tua opinião em relação a qual é a questão que está certa, né? Vamos lá então, rapidinho. O comando dessa questão 14 é: a respeito do pluralismo religioso é correto afirmar que... Aí verifica qual é das alternativas e coloca lá no chat, participa conosco. Daqui a pouquinho, daqui a 30 segundos, voltamos. Bem, meu caro aluno, no decorrer das nossas aulas, tratamos sobre este assunto, sobre pluralismo religioso. E eu quero que você, na verdade, marque a alternativa que tem a ver com essa ideia. Tá? Vamos lá, então. O Johnny Mendonça disse que é a letra C. E o Brian André, a letra D. O Uriel Batista, letra D. Vamos lá então ver qual é a resposta? Quem marcou a letra D, parabéns! O pluralismo religioso admite a ideia de reconhecimento da diversidade religiosa que deve servir como ponte para o diálogo e o exercício da tolerância e respeito com as diferentes matrizes religiosas. Então, a você que marcou a letra D, parabéns! Que bom que você fez essa tentativa. A quem errou porventura pode melhorar. Vamos então para a próxima questão? Questão de número 15. As religiões possuem alguns aspectos comuns, exceto... Aqui nós temos a letra A, B, C e D. Nós queremos saber qual que não está batendo com os aspectos comuns da religião. Vou te dar uns 30 segundinhos para responder com muito carinho nesse momento. Então, na questão 15, nós estamos olhando quais são os aspectos
que envolvem, de maneira geral, as religiões. E dentre as alternativas, nós queremos saber qual o aspecto que não bate com aquilo que é comum a todas as religiões. Quero aqui ver a contribuição dos colegas aqui. O Renan Vidal Sampaio, ele falou letra A, né? A prática da intolerância e discriminação. O Brian André, letra D. Que mais aqui? O Johnny Mendonça, letra A. Bem, olhando aqui então a contribuição dos colegas, aqueles que contribuíram, que estão participando do nosso chat, meus parabéns. Que bom que você está participando conosco. Vamos ver então a resposta dessa questão? Então, a alternativa correta é a alternativa A. A prática da intolerância e discriminação religiosa não é algo admissível quando se fala nas relações que as religiões estabelecem em comum, né? Preste atenção. Então, tudo aquilo que discrimina, tudo aquilo que não vai, que é intolerante, que é um discurso, de certa forma, que exclui as religiões ou outras matrizes religiosas, não é admissível nesse caso. Então, a você que marcou a letra A, parabéns, tá bom? Então, vamos participar então com a nossa questão 16, que é a nossa última questão do nosso Exercitando de hoje. Para fechar com a chave de ouro, a você que está participando do nosso chat, aquele abraço. Vamos lá, vamos ver qual é a alternativa certa. Meu caro aluno, nesta questão, nós fizemos um pequeno comentário acerca dos aspectos gerais que compõem a nossa população brasileira, que majoritariamente é uma população cristã, né? Até mesmo porque teve uma herança da colonização portuguesa. Mas, vê lá a alternativa, eu quero que você marque a alternativa que representa uma tendência religiosa no Brasil, ao qual nas últimas décadas tem experimentado um rápido crescimento numérico de fiéis. Então, dentre todas essas questões, eu quero que você marque aquela que de fato demonstra que é uma tendência que tem crescido muito rapidamente em todo o Brasil como expressão religiosa, né? Então, eu vou verificar aqui, então, que a Cíntia Larissa disse que é a letra D. O Uriel Batista disse que é a letra B, de bola. A Ellen disse que é a letra C. Vamos ver, então, a resposta da nossa questão? Letra D. Nas últimas décadas, as religiões protestantes, pentecostais, neopentecostais, têm experimentado um crescimento bem rápido e expressivo de fiéis na sociedade brasileira. Então, a você que marcou a letra D, parabéns. E a você que nos acompanhou ao longo da aula de hoje, meus parabéns. Amanhã tem mais. Então, vamos que vamos, juntos construindo a educação. A sua aula continua no próximo vídeo.